O cantor Raul Seixas disse depois de morto: quando o carro parou, escutei gritarem o meu nome, seguido de muito pranto. Tentei levantar-me, mas não consegui. Muita gente debruçou sobre mim para chorar. O que eu poderia fazer? A única explicação que eu encontrava para aquele fato é que eu estava realmente morto e o meu espírito preso a meu corpo e já começava a cheirar mal. Olá, amigos do canal Fatos, Mitologias e Espiritualidade, o canal que te ajuda a entender a espiritualidade. Sou Gessé e é um prazer ter vocês comigo. Uma carta psicografada pelo médium Nelson Moraes no dia 23 de março, lá do ano de 2022. O espírito do cantor Raul Seixas faz um verdadeiro alerta aos jovens e a todos nós. É uma carta muito emocionante de quem foi embora nas condições do cantor. É dito que ele fez um pacto com o diabo. Será que é verdade? Assista até o final e tire suas conclusões. Ele explica que mesmo depois de morto, seu espírito ficou grudado ao seu corpo, sentindo as sensações de tudo o que estava acontecendo, como se ele estivesse vivo, até certo momento no próprio cemitério, dentro da sepultura. Gostaria de te pedir que se inscreva no canal e dê um like. Comente aí abaixo também. O que você acha dessa carta? Será que ele fez esse pacto mesmo com o demo? Põe aí nos comentários. Vamos à psicografia. A minha morte foi como um pesadelo. Senti um profundo torpor e perdi os sentidos. Depois de algum tempo, recobrei a consciência. Parecia estar bem, até que percebi que algumas pessoas estavam colocando-me dentro de um caixão. Tentei reagir, mas não consegui mexer-me. Gritei dizendo estar vivo, mas ninguém me ouviu. Quando fecharam o caixão, dei murros na tampa tentando abri-la, mas meu esforço era em vão, perdi os sentidos. Não sei quanto tempo fiquei desacordado. Quando dei por mim novamente, senti que me colocaram em um veículo e viajamos por algum tempo. Os solavancos do carro enjoaram-me. Comecei a passar mal. Não tinha espaço para vomitar e nem para me mexer. Sentia-me sufocado. Quando o carro parou, escutei gritar o meu nome seguido de muito pranto. Pelo movimento, percebi que ali deveria ser o local do velório. Tiraram o caixão do carro e, quando menos eu esperava, abriram a tampa. Senti um grande alívio. Tentei levantar-me, mas não consegui. Muita gente debruçou sobre mim para chorar. O que eu deveria fazer? Já havia tentado de tudo para sair dali. A única explicação que eu encontrava para aquele fato é que eu estava realmente morto e o meu espírito preso a meu corpo e já começava a cheirar mal. Diante da minha impotência, tive que aceitar aquela situação. Observei cada pessoa que passava por mim. Olhavam-me piedosamente e lamentavam-me pela minha morte. Quase todos que passaram por aquele desfile de lágrimas e de hipocrisia diziam a mesma coisa. Que pena, tão jovem. E outros cochichavam. Foram as drogas que o destruíram. Depois de algum tempo, fecharam o caixão e puseram-me novamente em um carro. Fiquei tonto. Comecei a passar mal. Por alguns momentos, eu ia morrer de verdade. Mas acabei apenas desmaiando. Quando voltei a mim, não sei quanto tempo depois, escutei algumas pessoas conversando. Pelo que elas falavam, deduzi que estavam levando-me para o cemitério. Quase me desesperei. Senti um medo terrível, principalmente quando percebi que estavam sepultando-me. Não cheguei a entrar em pânico, mas rezei todas as orações que eu havia aprendido e isso, de alguma forma, acalmou. Lembrei-me da minha vida desde quando era criança.
Revi todo o meu passado. Era como se eu estivesse assistindo a projeção. A partir daí, naquela solidão profunda, comecei a julgar minhas atitudes. Fui um combatente, lutei contra um sistema que eu não aceitava e que me causava revolta. Entretanto, acabei vítima de mim mesmo e não do sistema que eu condenava. Sem perceber, havia optado pela fuga, a mesma fuga que me havia fascinado em outros momentos da minha vida. O sofrimento por que eu estava passando era característico dos suicidas. Era assim mesmo que eu me sentia, um suicida. Levado pela revolta, percorri o caminho das drogas até encontrar a morte. Embora o mundo me aborrecesse, eu deveria ter continuado no bom combate. Na verdade, fui um equivocado, apontei tudo o que eu achava que estava errado, mas não soube indicar o certo. Minhas intenções eram boas, mas minhas atitudes eram contraditórias. Em vez de atacar e ferir o sistema, eu deveria ter contribuído para transformá-lo. Não corri atrás do ouro dos tolos, mas na cama de meu apartamento, fiquei com a boca aberta, esperando a morte chegar. Ela chegou antecipada, veio convidada pela minha insensatez. Em vez de repousar em seus braços, ela agora fazia arder minha consciência. No auge da minha angústia, eu questionava: quanto tempo terei que ficar nesta situação? Ficarei aqui até o dia do trem passar? Será que vou ou será que fico? Eu consolava a mim mesmo. Não importa. Se vou, livro-me deste mundo equivocado. Se fico, tento outra vez. Diante das dúvidas que povoaram minha mente, eu afirmava: tenho certeza de que a vida é eterna. Este é apenas um momento como outro qualquer. Vai passar, como tudo passou. Essas autoafirmações confortavam-me. Constantemente eu buscava encontrar as vantagens que aquela situação me proporcionava. Então eu dizia: pelo menos aqui não ouço os noticiários infames. Não posso beber nem me drogar. Fora da sepultura. Não sabia se havia passado alguns dias, alguns meses ou alguns anos. Perdi completamente a noção do tempo, até que ouvi uma voz chamando-me. Olá, malandro. Foi bem de viagem? Sabia que era comigo que falavam, mas não respondi. A voz continuou chamando-me e rindo às gargalhadas. Lembro-me a voz de alguém conhecido, mas a escuridão era tanta que eu não podia vê-lo. O que é, malandro? Vai ficar a vida toda dentro desse buraco? Seu corpo já apodreceu. Vai esperar apodrecer o seu espírito? Você está vivo, cara. A morte não existe. Olha para mim. Eu estou numa boa. Aqui tem tudo o que a gente gosta. Vamos, sai desse buraco. Uma força estranha impeliu-me e eu saí dali. Demorou muito para que eu pudesse recobrar a visão. Alguém me estendeu a mão e segurou-me pelo braço. Era um homem cuja fisionomia chegava a assustar-me. Tentei lembrar-me de onde eu o conhecia, mas não consegui. Está assustado, garotão? Não tenha medo, eu domino esta região. Você é meu convidado especial. Eu sou seu fã. Quem é você? Somos velhos amigos. Não vai se lembrar, faz apenas alguns séculos. Suas gargalhadas assustavam-me. Ele continuou. Você deve ter pensado que o inferno não existe, mas o inferno existe somente para os fracos. Estamos no paraíso. Eu governo esta parte da cidade. Você vai adorar ficar aqui comigo e com todos os que estão sob o meu comando. Venha, vou ensinar a você como se vive fora do corpo. Constrangido e assustado, segui seus passos até sairmos do cemitério. Na rua, entrei em pânico. Saí correndo sem saber para onde. Vaguei não sei quanto tempo. Estava aflito. Minhas roupas estavam cheias de vermes. Quanto mais eu sacudia, mais caía no chão.
Desesperado, entrei em um motel. Precisava tomar um banho. Fui até a recepção, falei com a mulher que atendia na portaria, mas ela não me ouviu. Ia insistir novamente quando aproximou-se de mim uma outra mulher. Olá, querido. Não adianta falar com ela, não pode vê-lo. Você é um espírito desencarnado como eu. Em que posso ser útil? Preciso tomar um banho. Só um banho, amor? Sim, tenho que me livrar desses vermes. Que vermes? Você não os vê? Olha aqui. Estão no meu corpo todo. Já estou ficando desesperado. Você não é o primeiro louco que vem aqui com essa história. Isso é o que dá eu trabalhar perto do cemitério. Vamos até minha suíte que eu faço esquecer os vermes. Vem, meu bem, vem. Eu quero apenas tomar um banho. Está bem, eu o levo para tomar um banho. Venha. Caminhamos em direção à tal suíte. Passamos por algumas em que, do lado de fora, alguns homens e mulheres se acotovelavam. Pareciam estar enxergando através da janela fechada e da parede. Achei estranho. Antes de eu perguntar, a mulher começou a falar. Você deve estar chegando agora. Não sabe nada dessas coisas. Esses espíritos são os sexólatras. Estão participando do conluio amoroso do casal que está na suíte. Se gostarem do desempenho do homem ou da mulher, irão com eles para casa. Os gestos que eles faziam eram de verdadeiros alucinados. Fiquei apavorado e saí correndo. A mulher ficou gritando. Onde você vai, meu bem? Venha cá. Não olhei para trás. Segui em frente, sem rumo e sem destino. Caminhei pelas calçadas. Vaguei por muito tempo. Notei que algumas pessoas que passavam por mim pareciam me ver, outras não. Então entendi que as que me viam eram espíritos como eu. As outras eram pessoas encarnadas. Fiquei admirado de ver um número tão grande de espíritos caminhando entre os encarnados. Muitos pareciam saber para onde iam, outros vagavam como eu. Estavam meditando sobre a minha situação, quando ouvi uma música que me era familiar. O som vinha de um automóvel estacionado. Aproximei-me. Era um casal de jovens enamorados. Ela tinha pouco mais de 16 anos, ele uns 19 ou mais. Ouvi o diálogo. Eu adoro ouvir esse cara cantar, exclamou a jovem. Ele era demais, pena que morreu. Era um dos nossos. Vamos homenageá-lo? Vamos, respondeu a jovem. O rapaz abriu um papelote de cocaína e os dois começaram a cheirar. Esta é para você, malucão. Diante daquela cena, desequilibrei-me. Entrei em crise e comecei a passar mal. Vomitei não sei por quanto tempo. Continuei caminhando, cambaleava de um lado para outro. Eu queria morrer de verdade. Tudo o que eu fiz na vida havia se tornado uma grande loucura. Sentei-me na soleira de uma porta e comecei a chorar. Alguns espíritos que passavam por ali vieram ao meu encontro. Não chore, companheiro. Nós vamos ajudá-lo. Venha conosco. Nós vamos levar você até um lugar muito bom que vai atender às suas necessidades. Estava desesperado. Deixei-me levar. Fomos parar em um lugar estranho. É aqui que deve ficar. Seja bonzinho e terá tudo o que você precisa. Largaram-me ali e foram embora, rindo em gargalhadas. Senti muito medo. No meio das sombras que predominavam naquele lugar, comecei a ver homens e mulheres desnudos, caminhando abraçados uns aos outros como se estivessem num gozo interminável. Alguns tinham apenas um buraco no lugar das narinas. As veias dos braços de alguns estavam tão inflamadas que pareciam expostas. Eu sentia muitas dores nos pés. Lembrei-me que as últimas vezes em que me droguei, eram neles que eu aplicava a droga. Olhei para eles e percebi que estavam realmente inchados e as veias sobressaltadas. Aquele lugar dava-me nojo, o cheiro era insuportável. Vez ou outra ecoavam gritos e gargalhadas estridentes.
Desejei naquele momento voltar para minha sepultura. Se existisse realmente o inferno, com certeza era ali. Pensei em Deus e comecei a chorar. Estava arrependido pelo que havia feito em minha vida. Caí de joelhos e não mais consegui levantar. Comecei a vomitar novamente. Eu me arrastava pelo chão cheio de limo. Da umidade do solo surgiam larvas e centopeias que passeavam pelo meu corpo. Senti dores horríveis e acabei desmaiando. Frente à realidade que me surpreendeu, a metamorfose agora é outra. A sociedade alternativa não acontece no embalo dos sonhos mal sonhados. Nasce na individualidade daqueles que vivem na real. Vivi como um cometa que passa e causa espanto. Não consegui ajustar-me na órbita que poderia sustentar-me na trajetória rumo à felicidade que sonhei para mim e para os outros. Porém, ainda não apaguei. Vou continuar entre a luz e a sombra, procurando minha própria luz em constante metamorfose. Voltei sem alarde. Faço da mente do médium o meu telégrafo para revelar ao mundo das ilusões a verdadeira sociedade alternativa que nos aguarda no universo infinito e que deve ser construída no universo íntimo de cada um aí agora. Depois de atravessar os vales escuros da dor e do sofrimento, minha visão ampliou-se e pude compreender que aqueles que buscam afogar suas ansiedades e frustrações nas drogas químicas e alcoólicas são como epiléticos criados artificialmente, os quais sofrem e fazem sofrer. Por isso, vejo-me na obrigação consciencial de informar aos companheiros que estão a caminho que o sofrimento não para aí. Ele se estende pelos vales espirituais, onde a epilepsia se torna real, processando as duras penas, os elementos venenosos inseridos no corpo perispiritual. Muitas vezes, embalados pelo sonho e pelo lirismo dos poetas e pelo modismo estimulado pela sociedade de consumo, deixamos de enxergar a realidade à nossa volta e buscamos distrair a nossa consciência das responsabilidades inerentes à verdadeira finalidade da vida. Consequentemente, alteramos o valor das coisas e os conceitos sobre juventude, lar, família e objetivos, deixando cair vertiginosamente o nosso amor próprio e o amor por aqueles que nos são caros. Nesse conceito equivocado, tudo se torna lícito, até mesmo o que não convém. Os que viveram nesse tipo de liberdade na Terra, como eu, hoje superlotam os vales das sombras, à semelhança de larvas, arrastando-se entre o limo e as escarpas dos abismos espirituais, situação que, em alguns casos, pode se prolongar por longos séculos. Antes de questionar a vida, questione a si mesmo. Analise seus conceitos, seus sentimentos, sua gratidão por aqueles que o ajudaram a renascer na Terra. Com certeza você encontrará uma grande razão para viver e lutar contra o único inimigo que pode derrotá-lo: você mesmo. Raul Seixas.